Olá pessoal, paz e bem? Então convido você a, junto comigo, olhar a liturgia deste domingo, dia 13 de julho. Nós estamos nestas tempos comum, nessa semana, 15ª semana do tempo comum, e nós queremos meditar essa palavra de Deus deste domingo. Eu quero convidar você a ver um vídeo que eu gravei agora, vou deixar aqui em algum lugar, ou ao final, não sei exatamente, ou embaixo, sobre a questão do uso do celular dentro das nossas igrejas, nos momentos de oração e o perigo disto para a nossa vida espiritual. Dê uma olhadinha lá, comente, partilhe, porque faz parte desse conjunto de vídeos que nós fazemos aqui com o sentido de catequese, de orientar, tá bom? Vamos lá então nessa leitura de hoje. Véspera já, nós estamos já hoje eu gravando esse vídeo, véspera de domingo, então já hoje, falo hoje porque sábado à tarde, à tardezinha, a gente já tem esse domingo, né? Leitura, a liturgia de domingo. Então vamos lá, a primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10 ao 14. Moisés falou ao povo dizendo: Ouve a voz do teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos, que estão escritos na lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do seu alcance. Não está no céu para que possais dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que possais alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, aqui Moisés com seu povo, na formação do povo, tem como fundamento para essa formação: ouve o Senhor, né? Esse mandato, esse convite de Moisés também é o convite de toda a igreja, que sempre pede, também é da Virgem Maria, né? Que diz: olha, faça tudo o que ele vos disser. Aqui nós podemos refletir vários sentidos, você aí meditando a palavra, olhando na sua vida, no seu dia a dia, na vivência da comunidade. Perguntar: estamos ouvindo adequadamente? O espírito do nosso tempo, ou seja, a mentalidade, o jeito do homem e da mulher de hoje, é um jeito muito disperso, barulhento, tem dificuldade de se ouvir o outro. Quando a gente percebe essa dificuldade de ouvir o outro, nós também podemos falar de um ouvir mais originário que não está sendo realizado, que é justamente o ouvir do coração, de uma vida mais profunda, da interioridade, para que isso transborde nos relacionamentos. Também pode ser a via contrária, quando nós começamos a ouvir melhor as pessoas, nós também começamos a ouvir também a nossa interioridade, o nosso coração, e como que uma mão de via dupla, né? Daqui para lá e de lá para cá. Então, saber ouvir, estamos carentes disso hoje. Nós estamos ouvindo demais influências, né? Midiáticos, às vezes até mesmo políticos. Tem pessoas que ouvem mais políticos do que... Não estou dizendo que não se possa ouvir, porque às vezes a gente precisa saber das propostas, né? Mas às vezes se ouve mais essas pessoas, fica ali como que cultivando o que eles falam, do que justamente aquilo que está mais próximo de nós, que é possível ser cumprido. O mandamento, esse que Moisés convida, não é impossível, e muito mais hoje, depois da encarnação do Verbo, que Deus veio até nós, o Filho de Deus, e nos ensinou, enviou o Espírito Santo para que aprendamos, né? Então, ouvir o Senhor.
Às vezes nós falamos demais, né? Falamos demais na oração, pedimos demais. Não estou dizendo que é para parar de pedir, não. Eu estava falando isso para o pessoal aqui, para uma comunidade, né? Nós às vezes falamos demais. É necessário sim pedir, orar, ou louvar, falar, né? Mas e ouvir? Tem espaço na minha vida? Ouvir a partir da leitura bíblica, deixar que esta palavra revele a palavra, ou a palavra nos revela o sentido das Escrituras, né? Ou seja, o próprio Cristo, ou seja, saber ouvir, né? Saber silenciar no final da oração, deixar que o Espírito Santo haja em nós, para que possamos perceber o que está ao nosso alcance para ser realizado. A espiritualidade cristã é essa espiritualidade que encarna do dia a dia, né? É uma prática, é uma vivência no amor de Deus manifestado em nosso coração, no nosso meio, nas nossas relações. Muito bem, então não é um mandamento pesado, impossível, muito mais hoje, aqui no tempo deste povo, que a revelação plena ainda não tinha sido realizada. Realizou no tempo oportuno, no nosso tempo. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ele é nossa cabeça, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que somos nós. Então todos nós, eu, padre, você, casado, solteiro, viúvo, jovem, idoso, todos nós estamos submetidos no sentido de precisamos ouvir esse Deus que é a nossa cabeça, né? Aquele que nos dirige, aquele que nos guia, este corpo. Os seus vários ministérios, né? Se a gente comparar com o corpo, né? O exemplo de São Paulo, então o quê? O braço, a perna, né? Cada um tem sua função, seu ministério, seu lugar, sua importância. Nenhum dos membros deve ser desprezados, né? Todos têm uma função e tem um serviço que é potencializado aí, dado como dom para a igreja pelo Espírito. Então, meus irmãos, olha, Cristo, ele nos revelou quem é Deus. Revelou esse Pai amoroso, misericordioso, preocupado. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra também da felicidade dos anjos quando um pecador se converte, quando se encontra uma ovelha perdida, a moeda perdida. Este é o modo de ser de Deus, o modo de ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sempre lembrar disso, né? Cristo nos revelou e nos enviou do Pai o Espírito. Olha só que maravilha, né? E nós somos convidados também a ser assim. Ele é a nossa cabeça da igreja, né? A cabeça da igreja, a igreja somos nós. A Jerusalém que caminha, o povo, né? Que caminha. E é no sangue, pelo seu sangue, na sua cruz, que estão unidos céu e terra. O evangelho deste domingo, então vamos meditar esse evangelho, pedindo que o Senhor ilumine por sua palavra a nossa vida e o nosso coração. O evangelho é Lucas, capítulo 10, 25, 37. Vamos lá? Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou:
Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro caminho. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o em uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos, essa leitura nos lembra de outra passagem bíblica que diz: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Por quê? Porque é prática, né? Não é simplesmente de boca para fora. É interessante que quem faz a pergunta para Jesus é o mestre da lei. Sabe tudo da lei. Mestre da lei, né? É um professor, aquele que ensina, né? Que ensinava a grande tradição religiosa judaica da época, né? Esse grande mestre sabia de todas as leis. E olha que eram dezenas, centenas de leis, né? Que deviam se decorar e ensinar aos outros. E ele sabia, né? E aí ele faz essa pergunta: o que devo fazer para receber a herança eterna? E aí Jesus perguntou para ele. É que interessante esse diálogo de Jesus. Como você lê? Gente, aqui tem uma coisa que nós precisamos meditar. Essa pergunta. Como você lê? O que está escrito na lei? Como lê? Né? Como você está lendo? Isso aqui é um perigo para a gente, porque às vezes a gente lê a palavra, a Sagrada Escritura, e entendemos do jeito que nós queremos, satisfazendo os nossos desejos e não ouvindo como devemos ouvir a Deus falar a nós. A palavra de Deus sempre é transformadora. Lendo essa palavra escrita na Bíblia, aí no seu papel, nesse papel que nós temos diante de nós, lendo com o coração aberto essas palavras, elas se tornam santas e vai fazer com que nós sejamos afetados para uma mudança. Então a palavra de Deus sempre vai nos incomodar de certa forma, né? Nos apontando para uma mudança. O mestre da lei, então, é questionado: como você lê? É ler para se satisfazer, para você decorar, para você depois ficar esnobando, falando para os outros que sabe? Olha o perigo, né? Da hipocrisia, da sabedoria puramente mundana, ou como diz Francisco de Assis, a sabedoria carnal, só de decorar doutrinas, regras, ritos, né? Mestre da lei. Isso é um perigo para nós hoje, né? Veja que Jesus vai dar a resposta para ele, contando essa história deste samaritano. Um sacerdote, um levita, passaram direto, ou seja, aqueles que mais conhecedores, cuidava do templo, mestre da lei, não quer saber. Ou seja, sabe de cabeça,
mas não faz, né? Então, por isso que Jesus termina. Qual deles você acha que cumpriu, que foi o próximo realmente? E ele responde, né? Aquele que usou de misericórdia. E Jesus, pronto, você sabe. Então vai e faz, né? O saber é importante. Aqui não existe um desprezo exatamente pelo saber, mas como você lê, como você entende, ou seja, como você está realmente aplicando isso na vida ou é só informação? Talvez hoje o perigo é maior do que na época de Jesus, sabe por quê? Porque hoje nós temos uma quantidade de informação, sabemos muitas coisas pela internet, pelos vídeos, pelas formações que nós temos, que são importantes, não estou dizendo que não são. Mas isso realmente tem afetado positivamente a minha vida ou está se transformando simplesmente num conjunto de saber, só daqui da cabeça, né? O Francisco de Assis pediu para os frades assim, olha, que o estudo, né? Os frades, né? Ele ficou resistente com o estudo, né? Das letras, da teologia, da filosofia, ficou um pouco resistente, porque o medo dele é que os frades simplesmente soubessem e não vivessem. Ou seja, aí existe um saber apenas puramente carnal, puramente orgulhoso de ter, de poder, né? Vejam, né, Jesus alertando, né, esses fariseus que vestiam, os mestres da lei, os sacerdotes da época, anda com vestes bonitas, rezam para aparecer, né, perante os outros, né, só para ser convidado, sentar nos melhores lugares. Então é um saber orgulhoso que tem uma intenção, não de revelar as coisas de Deus, mas para se envaidecer perante os elogios, os aplausos, né, perante o público. Então Deus nos convida a fazer essa prática concreta no nosso dia a dia, cada um no seu estado de vida, convidar a gente a viver de forma prática a sua mensagem. Se comungamos, se escutamos a palavra de Deus, é para colocá-la em prática no nosso dia a dia, na família, em casa, no trabalho, onde que nós estivermos. Muito bem, que você possa ir fazer a sua meditação, espero que você possa colher esses frutos e começar a viver. Às vezes no início assim das nossas decisões de alguma mudança, às vezes é difícil, né? A gente às vezes, nossa, tá difícil eu mudar isso, mas pouco a pouco vai frutificando se a gente confia no Senhor e leva com seriedade. Muito bem, meus irmãos, que você possa participar bem da celebração eucarística na sua comunidade que você pertence, que você vive, que você conhece, né? Participe bem, tá bom? Deus te abençoe e boa celebração dominical. Tchau.